Sextou, pessoal, boa noite a todos. Amigos, quero estar falando hoje aqui sobre o informativo 863 do STJ, aquelas decisões mais importantes, né, da nossa Corte Cidadã. Pessoal, o primeiro informativo é sobre confissão, lei de drogas, beleza? Então, o STJ decidiu nessa decisão que a confissão, independentemente dela ser utilizada na fundamentação do juiz, se ele utilizar ela para condenar ou não, independentemente disso, o réu ele tem direito a essa atenuante, a esse benefício, né, da lei. Atenuante é aquelas questões legais em que a pena da pessoa é reduzida. Então, se você confessa, independentemente se há provas que o juiz possa se convencer, deixando de lado sua confissão, mesmo nesse jaez, né, o juiz ele tem que reduzir sua pena, tá certo? Para quem não sabe, a confissão ela é um ato personalíssimo. Nenhum advogado ele pode confessar pelo seu cliente. Ela tem que ser livre e de forma espontânea. Além disso, ela pode ser um ato retratável. O réu, na delegacia de polícia, ele assumiu a autoria. Porém, chega em juízo, ele vai lá e muda a sua versão. Isso é plenamente possível, porque ela é um ato retratável. Além disso, ela é um ato divisível. O que significa, doutor? Um ato divisível é que o réu ele pode confessar em partes, ou seja, há diversos crimes, diversos fatos criminosos. E aí ele confessa até aqui e daqui para cá ele assume, por exemplo. Entendeu? Então, ela é um ato divisível, podendo o juiz ali ele considerar parte só dessa confissão para aplicar o benefício, mesmo que na condenação venha o concurso material de crimes, né? Em que o juiz ele utiliza todos os crimes para condenar a pessoa, que é a somatória, né? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro o que é a confissão, né? Um ponto que eu achei muito interessante aqui do informativo, né? É que o STJ ele pontuou que ó, assim, a confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas da investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória. Ou seja, se o réu ele condenou, se ele confessou na delegacia, essa confissão ela não pode servir para um juízo condenatório, mas unicamente como meio de obtenção de prova. Vamos imaginar a seguinte situação: Mariazinha ela está sendo investigada por crime de receptação, por ter adquirido, né, sabendo da origem ilícita algum tipo de produto. E ela confessa o crime, confessa extrajudicialmente. Com base nessa confissão extrajudicial, esse meio de obtenção de prova, a polícia vai até essas pessoas que estão vendendo, né, esses produtos ilícitos. E lá a polícia, né, identifica os criminosos, apreende outros produtos, enfim. Chega em juízo, Mariazinha se retrata. Embora tenha acontecido isso e a confissão dela é válida, inclusive vai servir de atenuante, ela serviu como meio de obtenção de prova. Não pode condenar com base na confissão dela lá extrajudicial, até porque ela também se retratou. E mesmo, pessoal, que ela tivesse confessado em juízo, tem que haver outras provas que indiquem o crime. Se tem só a confissão da pessoa, isso por si só não pode gerar a condenação do réu ali que está confessando. Há de haver, segundo a interpretação do STJ, outros elementos de provas que confirmem essa confissão. Porque será que ele não está confessando sobre um ato de tortura? Não há espontaneidade nenhuma naquela confissão? Portanto, cara, não me engasguei aqui. Portanto, pessoal, a confissão ela tem que ser livre e espontânea. Avançando aqui, pessoal, quero falar sobre as espécies de confissão, né? Nós temos a confissão simples ou confissão plena, que é aquela em que o réu fala: sim, eu roubei, eu furtei, e peguei e saí correndo.
Essa é uma confissão plena. A confissão qualificada ou confissão comprometida, ele fala: eu matei, sim, eu matei o fulano. Porém, eu fiz isso porque ele tentou me matar. Então foi legítima defesa. Você alega uma excludente de ilicitude, uma excludente de culpabilidade. Por exemplo, você diz que transportou aquelas drogas porque você foi ameaçado. Ou seja, havia uma coação moral irresistível contra você. Não havia uma inexigibilidade de conduta diversa. Portanto, é uma confissão qualificada. Temos a confissão total. Você confessa integralmente o fato, ou seja, você diz lá, essa denúncia, o que está na denúncia é totalmente verdadeiro, excelência. O juiz, ele lê a denúncia para você normalmente, né? Quando ele vai iniciar o interrogatório, ele pergunta se os fatos são verdadeiros. Aí você fala, sim, o que está aí é verdadeiro. A confissão pode ser também parcial. Você admite apenas parte dos fatos descritos na acusação. Você fala, olha, é mais ou menos assim. Eles estão me acusando de roubo. Estão falando que eu roubei. Mas eu não roubei, eu furtei. Ele estava com o celular na mão, eu passei de bicicleta e puxei o celular da mão dele. Mas, em hipótese alguma, em momento nenhum, eu ameacei com violência ou grave ameaça. Então você confessa parcialmente. Essa confissão ela pode ser judicial, extrajudicial, judicial em juízo, extrajudicial na delegacia, por exemplo. Ela pode ser retratada. Também retratada é aquela confissão que você desdiz o que você disse. Né? Você confessa, depois você muda. Você diz em juízo, depois você muda em juízo, ainda por cima. Então, é uma confissão retratada. Beleza, pessoal? Agora vamos imaginar a seguinte situação, pessoal. Um concurso entre agravantes e atenuantes. Por exemplo, a confissão ela é uma atenuante. E a reincidência ela é uma agravante. A confissão, se ela for plena, ela não for parcial e ela não for qualificada, as que eu disse anteriormente, se ela for plena e você também for reincidente, você confessa, você admite, sim, eu roubei, peguei o celular lá e saí correndo. Você confessou integralmente os fatos de forma plena, mas você também é reincidente. Você já teve outros fatos pretéritos na sua vida. Então, nós temos duas circunstâncias, uma agravante, que é a reincidência, e outra que é a atenuante da confissão. As duas, então, em concurso, estão juntas. Nesse caso, como elas são preponderantes, porque diz, a confissão é uma questão que é da tua personalidade, né? E a reincidência também. É uma circunstância preponderante, está ali no artigo 67 do Código Penal. Como ambas são circunstâncias preponderantes, elas vão se neutralizar. Então a tua pena, ela não vai aumentar e nem vai diminuir. Uma vai anular a outra. É um jogo de soma zero. Quando nós temos a confissão plena. O STJ falou, se a tua confissão ela for parcial ou qualificada, você não vai ter essa neutralização. A reincidência, ela vai agravar um pouco a sua pena. A confissão, ela vai meio que atenuar a reincidência. Entendeu? Mas a reincidência ainda prevalecerá. Não vai neutralizar uma com a outra. A reincidência ainda vai ter, assim, um toque a mais, uma pitada a mais aí na tua pena. Beleza, pessoal? Nós chamamos de equivalência das circunstâncias, né? A doutrina chama isso aí. Beleza? Então, pessoal, feita essa breve introdução aqui, a questão é o seguinte: o caso concreto decidido pelo STJ foi que o fulano ele tinha confessado na delegacia para os policiais ali que de forma informal onde estaria as drogas, o produto criminoso, né? E aí depois ele se retrata do que ele disse. Ele vai lá e muda. O juiz ele condena essa pessoa. Ele vai lá e condena essa pessoa. Porém, ele condena essa pessoa com base em outras provas. Outras provas ele utiliza para estar condenando. E aí ele não aplica a atenuante da confissão. Ele não aplica. O que o STJ falou? O juiz agiu errado. Porque, independentemente se o juiz foi lá e não utilizou a confissão, ele confessou.
É a natureza objetiva da confissão. Não importa se ele mudou, os motivos que fizeram ele mudar, enfim, tem que ser aplicada. Por exemplo, o réu ele confessa sem arrependimento. Sim, excelência, eu roubei e faria de novo. Estava precisando, então roubei mesmo. Se eu sair daqui, provavelmente vou ter que fazer de novo. O juiz tem que aplicar. Não importa se o juiz vai achar isso imoral, uma falta de sinceridade, de arrependimento, ele tem que aplicar. Ou aquela confissão estratégica, calculada. Por exemplo, o, o réu ele nega. Ele nega inicialmente a prática do crime, depois ele vê que tem várias provas contra ele. Nossa, policial viu, tem uma câmera. Ou seja, ele não está arrependido, mas por uma estratégia ele muda o que ele disse. Então ele acaba confessando para ter uma redução de pena. Também tem que aplicar. Entendeu, pessoal? A gente não tem que estar valorando aqui a questão ética da pessoa, né? A questão de honestidade, a questão moral. Não, é a questão objetiva mesmo, legal, a letra fria da lei. Beleza, pessoal? Outro ponto aqui que o STJ falou foi aqui, que a confissão parcial ou qualificada, ela vale, mas ela vale menos que a confissão integral, foi o que eu disse. O juiz ele vai aplicar ali. Por exemplo, se para a confissão espontânea, né, aquela confissão integral, ele aplica na redução da pena 1/6, ele diminui a tua pena lá em 1/6. Na confissão parcial ou qualificada, ele vai reduzir tua pena em 1/12, por exemplo. Ou seja, no numerador 1, no denominador 12. Ou seja, pela metade. A metade de 1/6 é 1/12. Então vai reduzir menos a sua pena. A tua pena vai ter uma redução menor, tá? É até coerente, né, pessoal? Aquela pessoa que confessa integralmente, ela tem que ter um benefício maior, né? Assim, a lei não pode ser tão dura contra ela que aquele que confessa parcialmente ou quer alegar alguma coisa, né, na sua confissão. Beleza, pessoal? Eu achei bem acertado esse ponto aí do STJ, tá? Então, vamos ficar atentos a isso aí, tá, pessoal? Muito interessante. E esse aqui, ó, é um dos pontos mais polêmicos, mas também muito interessante, que é assim, a confissão retratada, ela só vale para atenuar se tiver servido para a apuração dos fatos. Por exemplo, você confessou na delegacia, você confessou. Chega em juízo, você não volta atrás, mas você fica em silêncio. Na delegacia você falou, eu estava vendendo droga, assim, porque estava precisando de dinheiro, enfim. Mas em juízo você fica em silêncio, né? Nesse caso aí, essa confissão é apta para atenuar a sua pena. Mesmo que o juiz não considere a confissão, ela é apta. Porque você não meio que se retratou assim em juízo, você confessou, você ficou em silêncio. Outra é assim, vamos imaginar a seguinte situação. Que eu disse lá no início, fulaninha, Mariazinha foi presa com um notebook de receptação e ela confessa. E essa confissão dela serviu para buscas e apreensões, ou seja, foi um meio de obtenção de prova. Mas chega em juízo, ela desdiz o que ela disse, ela muda a sua versão. Mesmo assim, ela vai fazer jus a atenuante, porque aquela confissão dela de forma extrajudicial serviu de base para obtenção de provas. Através da confissão dela, deflagrou-se um novo processo contra outras pessoas, furtadores, roubadores, enfim. Esses criminosos que haviam vendido o notebook furtado para ela. Tá, pessoal? Então, com base nesses entendimentos, o STJ mudou a súmula 545 e a súmula 630. Ou seja, a confissão, independentemente do juiz considerar ela na sentença ou não, será aplicada. Tá? E a confissão, mesmo que retratável, desde que ela tenha servido para a apuração dos fatos,
ela também servirá como um atenuante, mesmo que seja retratável, tá? E na 630 é em relação à incidência do tráfico de drogas. Por exemplo, se o cara lá admitisse, o traficante, ele fala, não, eu estava com a droga, mas era para uso próprio. Nesse caso, ele não faria jus a atenuante da confissão, porque ele não admitiu a traficância, ele admitiu o uso. Agora, na nova redação, se você admitir o uso, não a traficância, admite o uso. Não, você estava com a droga, sim, para uso próprio. Negando a traficância, você vai ter uma redução de pena, mas você vai ter uma redução de pena menor se você tivesse confessado a traficância. Entendeu, pessoal? Então, foi isso aí que o STJ decidiu. Decisão muito importante, pessoal. Essa decisão muito importante. Outra decisão aqui do STJ foi crimes contra o patrimônio e receptação. O crime de receptação é aquele que você adquire, né, produtos, uso, você, enfim, guarda, produtos que você sabe ou deveria saber, né, tanto que pode ser receptação culposa, né, ou a receptação dolosa, enfim, você adquire ali produtos que você sabe ou deveria saber de origem criminosa. Nesse caso aí, vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou o dono do estabelecimento comercial. E eu sou o dono. E há dois fulanos que eles não são donos, mas eles sabem o que eu faço e eles transportam o produto no caminhão para mim. No crime de receptação, pessoal, nós temos a receptação simples e a receptação qualificada. A receptação qualificada, ela tem uma pena maior. Ela tem uma pena de 3 anos no mínimo. A receptação simples tem uma pena menor, de 1 ano. Nesse caso, como eu sou o dono do estabelecimento comercial, é uma condição pessoal minha, em tese eu vou responder no receptação qualificada, pena maior, e em tese os outros dois responderiam, por não serem dono do estabelecimento, na receptação simples, pena menor, pena de 1 ano. Pois bem, vamos lá, qual o raciocínio aqui que eu quero que vocês entendam. A receptação qualificada, ela faz parte de um elementar do tipo, ou seja, está no artigo lá descrito. Ou seja, e quando isso faz parte do tipo, ou seja, ser dono do estabelecimento comercial, pela teoria monista, ou seja, todos aqueles que praticam o mesmo crime ou concorrem para ele, respondem, né, na medida da sua culpabilidade, pelo mesmo crime. E o crime seria o quê? Receptação qualificada, eles vão responder. Embora eles não sejam dono do estabelecimento comercial, em razão de a receptação qualificada ser uma elementar do crime do tipo penal, eles responderão também iguais a mim, que sou o dono do estabelecimento. Ou seja, pela teoria monista, todos respondem pelo crime só, em concurso de agentes. Ou seja, há uma pluralidade de condutas, pluralidade de crimes não diversos, né? Mas 2 crimes, digamos assim, um para cada um, vai. Não é um crime só, unidade de crime, pluralidade de condutas, a relevância causal da conduta. Há uma relevância, de fato, você transportou a droga no seu caminhão. Então, há uma relevância causal da sua conduta. O liame subjetivo, um aderir à conduta do outro, pessoal. E o resultado, que houve de fato o resultado. Você estava praticando o crime ali. Houve uma consumação do crime. Portanto, responderá por receptação, tanto o motorista quanto o dono, na sua forma qualificada. Muitos poderiam alegar, mas é uma condição pessoal você ser o dono e os outros não deveria se comunicar. A condição pessoal, ela não vai se comunicar, desde que não seja elementar do tipo. Eu sou reincidente, fulaninho não é. Não vai se comunicar, que é uma condição pessoal minha. Eu confessei, ele não confessou. É uma condição pessoal minha. Então não se comunica. Mas quando a condição pessoal faz parte da elementar, do tipo, do próprio crime, vai se comunicar em razão da teoria monista no concurso de agentes, no concurso de pessoas. Tá, pessoal? Ó, no artigo 30 do Código Penal fala assim, circunstâncias incomunicáveis. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
Então, ser dono, né, de uma atividade de exercício de atividade comercial, no caso aí o estabelecimento, ela faz parte do tipo, então se comunica, por mais que seja uma condição pessoal sua de dono. Então vai se comunicar para os demais que estavam praticando o crime junto com você. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Então vamos avançar aqui no nosso informativo, a última decisão aqui do STJ, que foi sobre revisão criminal, tá, pessoal? Revisão criminal, para quem não sabe, a revisão criminal ela é uma ação autônoma de impugnação, ou seja, ela não é um recurso e ela não faz parte do processo originário. Ela é uma ação autônoma que ela ocorre com o trânsito em julgado da ação, ou seja, o trânsito em julgado é quando não há mais a possibilidade de recorrer. Não há mais a possibilidade de recorrer, trânsito em julgado, você pode entrar com uma revisão criminal para rever a sua sentença. Inclusive, essa revisão criminal pode ser ajuizada pela sua mãe, pelo seu pai. Mesmo que você tenha morrido, mesmo que a tua pena esteja extinta. Tá, beleza, feita essa breve introdução sobre a revisão criminal, ela pode ser utilizada naqueles casos em que é uma prova nova, em que a sentença ela foi manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, há um evidente erro, né, na aplicação da lei, as evidências, a condenação é contrariamente à evidência dos autos, à prova dos autos. Então, nessas hipóteses, é possível sim entrar com uma revisão criminal no tribunal. Pois bem, no caso ali, vamos imaginar a seguinte situação: eu fui condenado no crime de lavagem de dinheiro. Peguei uma pena lá de 10 anos, porém, quando eu peguei essa pena de 10 anos, não existia o conceito de crime de organização criminosa. Mas por que não existia esse crime de organização criminosa? Porque assim, no caso específico, o fulano ele tinha recebido dinheiro que ele sabia que era produto do crime, oriundo de uma organização criminosa, supostamente lá, né? E aí ele gastou esse dinheiro, adquiriu produto de luxo, e como ele sabia, né, da origem criminosa, e comprou bens de luxo, ele foi denunciado por crime de lavagem de dinheiro e condenado. Mas naquela época não existia, conceitualmente, o crime de organização criminosa, então ele não poderia ser condenado por receber dinheiro de organização criminosa. Então ele foi condenado no quê? Na receptação. Ele recebeu, né, produto, né, no caso dinheiro, aí proveito do crime. Proveito do crime. E aí houve o ajuizamento da revisão criminal, a defesa não sustentou receptação, a defesa sustentou a absolvição. Por insuficiência de provas, enfim. Insuficiência de provas não, né? Por a decisão ser contrária à evidência às provas dos autos. Mas o tribunal não acolheu esse argumento da defesa de absolvição, mas acolheu o argumento da defesa de... Assim, não, quer dizer, não foi nem o argumento da defesa. O tribunal agiu de ofício. A defesa nem pediu desclassificação, mas o tribunal desclassificou a conduta. Ou seja, a pena que era de 10 anos caiu lá para baixo. E aí o que acontece? A defesa pegou e fez uma nova revisão criminal agora, alegando que houve violação ao contraditório pela defesa e a reformagem em pégios. Por quê? Porque houve um novo enquadramento jurídico. Mas o tribunal falou, olha, não houve mudança fática. Portanto, se não houve mudança fática, o réu não deveria ter sido ouvido novamente numa ação de produção de provas. Além disso, não houve reformagem em pégios porque a pena dele foi diminuída. E o tribunal ele pode, de ofício, desclassificar a conduta, independentemente do pedido da defesa. Então, ali, não há que se falar em violação ao contraditório, a ampla defesa, a reformagem em pégios. A pena dele foi diminuída. Então, o STJ, né, falou que, no caso ali, os argumentos da defesa, eles eram improcedentes, né? Eram argumentos que não tinham fundamento, tá, pessoal? E para finalizar, a NPP. Para quem não sabe, a NPP, né, é o Acordo de Não Persecução Penal, em que a pessoa ela confessa circunstancialmente o crime, a pena mínima inferior é 4 anos, a pessoa é primária,
o crime não tem violência ou grave ameaça, enfim. Ela não pode ter sido beneficiada nos últimos 5 anos. Tem os critérios lá para o NPP. Pois bem, vamos imaginar a seguinte situação. Houve o processo, houve uma condenação em primeira instância, houve uma condenação em segunda instância, houve recurso especial e quando estava lá já no STJ o processo tramitando, lá a defesa já tinha se manifestado várias vezes. Então quando chegou no STJ a defesa pediu o NPP. O ministro falou, não, isso aqui é indefiro esse pedido de NPP para que o Ministério Público avalie o NPP, porque embora o NPP possa ser pedido após o trânsito em julgado, defesa, você deveria ter pedido o NPP, se manifestado, requerido, na primeira oportunidade que você poderia ter dito no processo, na primeira oportunidade que você teve. Mas você não. Você utilizou isso como uma estratégia processual. Ora, já que não deu certo aqui, fui condenado, deixa eu tentar o NPP agora, né? E aí o STJ falou, não, isso aí viola a boa-fé objetiva, a cooperação do processo, né? E aí indeferiu. A defesa entrou com agravo regimental, né? Na turma do STJ e a turma manteve a decisão do ministro relator, julgando improcedente o agravo, ratificando, né, esses argumentos de que o NPP deveria ter sido requerido na primeira oportunidade da defesa. A defesa não fez. Como a defesa não fez, precluiu. Houve a preclusão. Então, pessoal, o informativo de hoje foi esse, bem longo, né? Mas muito interessante do ponto de vista jurídico, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e é isso. Qualquer coisa, estou aí para disposição para parceria jurídica.